versículo 6 que nós vamos falar hoje. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Nesse versículo, nós entendemos, são duas partes distintas que nós precisamos entender. A primeira parte fala, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Ou seja, aqui o autor está dizendo sobre o neto. Na realidade, ele está querendo dizer da glória, do resultado de uma vida em Deus, do que pode acontecer não só com os nossos filhos, mas é uma bênção que alcançarão aos nossos netos. Ele está dizendo que o cães, CAS, que são os mais maduros, os mais velhos, a coroa dele, o seu momento de ápice, o seu momento de glória, não é só ver os seus filhos viverem dentro da sabedoria bíblica, mas ver os seus netos, ver a sua descendência na presença do Senhor. Eu tenho lutado e já intercedo pelos meus netos, porque isso é a glória do homem de Deus, da mulher de Deus, e ver os seus filhos e ver os seus netos na presença de Deus. Esse é o legado que eu quero deixar para os meus filhos. Esse é o legado que eu quero que os meus netos vivam. Eu não quero que os meus filhos, eu não quero que os meus netos, eu não quero que a minha descendência se afaste do Senhor. Isso é o maior resultado da vida das pessoas. Nós, muitas vezes, nos preocupamos, normal, e temos que nos preocupar, em deixar uma casa, em deixar um carro, em deixar um bem, não é? Deixar uma herança, alguma coisa para os nossos filhos. Isso é ótimo, e não tem nada contra disso. Mas aqui, o autor está dizendo que o ápice de uma vida em Deus, o ápice de uma vida com o Senhor, não é só ver o seu filho, mas ver a sua descendência servindo, vivendo dentro da presença do Senhor. Ele está dizendo aqui que a nossa descendência, ela pode e vai ser atingida com o nosso testemunho, com a nossa posição, com a nossa forma de viver. E aí, a parte 2 do versículo, ele diz, e a glória dos filhos são os pais. Então, ou seja, a glória dos filhos são os pais dentro da visão e da cultura judaica daquele momento, quer dizer exatamente o que o provérbio diz da responsabilidade dos pais em passar para os seus filhos e para a sua geração a sabedoria, a prudência e o conhecimento. É uma responsabilidade gigantesca que nós temos, quanto igreja, passarmos a tradição cristã, bíblica, e ensinarmos os nossos filhos os valores espirituais. Então, na realidade, um está interligado com o outro. Ou seja, a glória do pai é ver o seu filho dos pais, é ver o seu filho e o filho do seu filho com o legado espiritual que você deixou, com o legado espiritual que você entregou. Eu estava nos Estados Unidos há 2 anos atrás, quando eu vi, 2, 3 anos atrás, eu não sei, quando eu vi o sepultamento de Billy Graham. O que mais me chamou a atenção sobre uma filha de Billy Graham, todos crentes, todos, o filho dele hoje é um grande pregador, mas uma filha não se desviou, mas desobedeceu o pai e casou com quem o pai não tinha abençoado. Como o pai e a mãe tinham dito, deu errado, e ela não tinha para onde ir, e ela voltou para casa. E ela falou que, naquele momento, quando estava voltando, a minha mensagem de domingo ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser repensada o tempo todo. Porque agora mesmo o diabo está falando, ele não para de falar aquele maldito. E fora as pressões externas, né? E ela falou que, quando ela estava voltando, ela pensava assim, meu Deus, meu pai vai me massacrar, minha mãe, meus irmãos, todos ali no ministério do meu pai. E ela pensou e falou, para o carro, não vou voltar para casa, não. E o táxi parou e ela ficou um tempo ali lutando contra aquelas vozes. Imaginou? Filha de Billy Graham, divorciada, crentezinha, e ela não tem para onde foi embora. E quando ela chegou em casa,
Parou o carro, ela com medo, né? Billy Graham foi, estendeu os braços para ela, abraçou a ela e disse: bem-vinda, minha filha. E aí ela começou a se justificar, começou, pai, ela olhou para ela e falou assim: minha filha, preste atenção. Eis que tudo se fez novo. Deus hoje coloca uma nova vida, você divorciou, não, já passou, já fez. Abraça. O homem tinha traído ela, o homem tinha, enfim, não é? E ela coloca das dificuldades que o homem fazer, e ela testemunhando que essa atitude do pai fez com que ela tomasse uma posição espiritual que ela jamais tomou na vida. Nós temos uma responsabilidade gigantesca nesse mundo decaído, ensinar para os nossos filhos uma postura e um legado espiritual. Eu sempre lutei contra uma religiosidade barata, fútil, arrogante, porque quantos religiosos falam com autoridade, pastores que são mais irmãos de Jesus do que o próprio Jesus. O legado que eu deixo para os meus filhos, que eles me veem como eu sou. E me veem o Carlos, o pai, nas minhas humanidades, nas minhas falhas, mas eu e a minha mulher, dentro das nossas lutas, buscamos servir a Deus. Nunca priorizei ser o Augusto Caldas, ser o empresário. Nunca priorizei nenhuma das benesses e das glórias das minhas conquistas materiais. Porque sei, prestem atenção, que essa não é a maior conquista que eu quero para os meus filhos. Eu quero para os meus filhos e os filhos dos meus filhos que eles conheçam Deus, vivam Deus, e estejam preparados para quando Jesus voltar, para quando tiver tudo que acontecer do anticristo, eles estejam preparados para a volta de Jesus. E aí, vemos quantas pessoas agarradas nesse mundo, agarradas nas coisas materiais e que não dão a salvação. Lógico que nós ficamos felizes, lógico, mas o legado que eu quero para os meus filhos e dos filhos dos meus filhos é que eles sejam homens e mulheres de oração, que sirvam a Deus, que não achem normal não estar na casa do Senhor. Isso não é normal. E nós, pais, temos que ser a glória dos nossos filhos, ou seja, nós temos que ser o ápice da sabedoria, do modelo, para que os nossos filhos olhem para a nossa vida e vejam em nós a presença do Senhor. Uma coisa que é maravilhoso, talvez você não tenha filhos ainda, mas tenho certeza que em breve você pode ter filho ou terá filhos, crer em Deus, ou você tem e não fez da forma correta, mas hoje você pode começar a ter sabedoria e implantar dentro da sua casa um testemunho que não é falado. Todas as vezes em que eu me predispus a estar aqui e largá-los e deixei Leonardo como paizinho do Tarcísio, não uma vez, várias vezes, olhar para ele com a minha esposa, ficar firme porque eu servia a Deus. Eu estava deixando, com certeza, um legado de confiança em Deus e para que os meus filhos vejam que eu amo o Senhor e que eu tenho uma missão a seguir e com responsabilidade. Eu quero que a minha esposa, eu quero que meus filhos olhem para mim e vejam em mim, gente, não um pastor. Eu quero que eles identifiquem em mim um pai, um marido que ama o Senhor, que eu seja para eles um ponto de referência. Se nós não formos a glória dos nossos filhos, o mundo vai ser. Se nós não formos a glória dos nossos filhos, nós não vamos viver essa coroa de ver os filhos e os netos na presença do Senhor. Toda semana eu sou chamado a ajudar uma casa da nossa igreja e fora da nossa igreja. Eu olho e falo, o diabo entrou. Não deixa. Seja você a glória da tua casa e receba a coroa dos filhos, dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Eu quero que a sua casa, a sua família, seu casamento tenha base bíblica. Eu quero que seu marido, a sua esposa, seus filhos sejam abençoados. E se a tua casa está passando por lutas, nós vamos orar pela tua casa e que você mude a postura da tua casa, crendo que o nosso Deus é um Deus que faz milagres, que impõe novas regras, uma nova conduta, uma nova forma de ver a vida. Não fez, mas pode fazer e Deus vai mudar a história. Não vai ser a primeira, nem será a última. Não é a primeira e nem será a última. Ah, pastor, fiz tudo errado. Amém. Vamos embora trocar o barco agora. Eis que tudo se faz novo. Mas está na hora de tomar postura espiritual para que a sua casa seja uma bênção.